O som do passado. Ele entrou no hospital comunitário com passos firmes, o cheiro de desinfetante e um silêncio pesado no ar. O lugar era uma mistura estranha, esperança enfiada em corredores gastos, misturada com o sussurro dos aparelhos, aquele bip constante de máquinas que insistem em brigar com a morte. Tudo ali parecia pulsar, respirar uma vida própria, e ele sentiu o peito apertar, um nó grosso subindo pela garganta. Há anos ele fazia fortuna, festava, perdia, ganhava, afundava em escândalos e luxos demais para mãos tão pequenas. Hoje, com o rosto marcado por noites mal dormidas e sucessos duvidosos, tinha vindo fazer uma boa ação. Queria apagar pedaços do passado, de algum modo. Mas mal sabia que o passado estava pronto para riscar a ele. Passando por uma porta entreaberta, seus olhos cruzaram de repente com os dela. Uma enfermeira de olhar firme, quase desafiador, com uma cicatriz suave no maxilar, tão parecida com as fotos antigas que ele tinha, guardadas num álbum empoeirado que nunca quis ver. O tempo parou por um segundo cruel. Ele engoliu seco. Seu coração disparou. As mãos tremeram. A mulher sorriu timidamente. Uma sombra de reconhecimento, talvez. Aquele encontro tinha um peso invisível, um segredo enterrado que ele carrega a toda a vida. A mãe que o abandonou quando ele ainda era um bebê. Por que ela estava aqui? Por que nunca voltou? As perguntas explodiram dentro dele, violentas, arrancando lembranças de noites vazias, momentos de fracassos gritantes e a traição maior, a ausência dela. O hospital vibrava em correria. Médicos e enfermeiros com olhares cansados, pacientes lutando entre a dor e o desespero. Ali entre paredes que guardam histórias de vidas arrancadas do limite. O reencontro parecia um choque elétrico. Ele sentiu o passado e o presente se esborracharem como tinta fresca. Ela nunca esqueceu dele. Nos olhos cansados daquela mulher havia uma fragilidade escondida atrás da força. Ela dedicou a vida inteira para cuidar de outros, como se fosse uma expiação silenciosa, tentando compensar a ausência cruel naquela primeira história que nunca escreveram juntos. Mas nem todo mundo queria que esse hospital permanecesse. Um médico ambicioso, rival dela, caminharam pelas sombras da instituição com sede voraz de destruí-la. Sussurros sobre segredos obscuros que se esconderiam naquelas paredes começam a ferver na boca dos funcionários. Relatos que poderiam arruinar reputações, dissolver esperanças e transformar vidas em pó. Ele ouviu, cochichados por corredores, ameaças veladas. A conexão de sua doação com aquele passado sombrio deixou tudo ainda mais denso e cortante. Preso entre a curiosidade e o medo do que pode emergir, ele sentiu o peso de um futuro incerto e cair sobre os ombros, pesado demais para carregar sozinho. No meio desse turbilhão, o rival se aproximou devagar, o olhar carregado de um segredo que prometia virar tudo de cabeça para baixo. No instante em que falou, o silêncio explodiu entre ambos, anunciando que nada mais seria como antes. Ei! Antes de continuarmos com essa história, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Curta e compartilhe e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sua participação faz toda a diferença. O silêncio foi rasgado pelo timbre cortante da voz do médico rival. Você não deveria estar aqui, disse ele, uma ironia mal disfarçada no olhar. O tempo pareceu congelar. Ele sentiu um frio na espinha, o coração pulsando como um tambor ensurdecedor. O médico avançou um passo, um sorriso ameaçador desenhado nos lábios. Eu sei tudo sobre você. Tudo, continuou, e algo no tom fez a pele dele arrepiar. A enfermeira, a mulher que o abandonara, virou-se, a expressão mudando rapidamente de confusa para alarmada. O que você sabe? Ela questionou, a voz tremendo. Sobre o seu passado e o dele. O médico apontou para ele o dedo como uma arma, e naquele instante o mundo desabou. Ele podia sentir o chão se abrir sob seus pés. O nó na garganta se transformou em um grito silencioso.
O hospital pulsava ao redor, mas ele se sentia preso em um túnel, o rosto da enfermeira embaçado pela confusão. Você não pode fazer isso, ela murmurou. Mas a determinação do médico era inegável. Você precisa saber a verdade. Ele não é quem você pensa que é. Cada palavra cortava como faca. O ambiente ao redor parecia distorcido. Ele não entendia. Chega! Ele se virou para o médico, o pânico se transformando em raiva. O que você quer? Por que está me atacando assim? Mas a resposta não veio. O médico simplesmente sorriu, um sorriso frio, de quem sabe de algo que os outros não sabem. Um de nós tem que se decidir. O passado não fica enterrado para sempre, disse ele, antes de se afastar, deixando um rastro de segredo no ar. A enfermeira olhou nos olhos dele. Confusão e emoção se misturavam ao seu redor, como se o espaço entre eles estivesse carregado de tensão. Você precisa me contar o que está acontecendo, ela implorou, aparentemente ignorando o que o médico acabara de afirmar. A aura de mistério era palpável. O ambiente ficou pesado e ele engoliu em seco, tentando organizar os pensamentos que giravam freneticamente. Mas antes que pudesse abrir a boca, um grito estourou vindo do corredor. Uma emergência. Funcionários correram, os gritos de dor ecoando e cortando a atmosfera tensa. Ele e a enfermeira trocaram um olhar de desespero. As batidas de seu coração eram cada vez mais rápidas. O contato visual parecia compressar a atmosfera. A intensidade da situação intensificando-se ainda mais. Ele se virou em direção à origem do barulho, um pressentimento opressivo enrolando-se em seu estômago. — Que foi isso? Perguntou, a voz balançando. — Não sei, mas temos que ir. Ela puxou-o, rompendo a bolha de tensão que o cercava. Mas ele hesitou, cheio de dúvidas. O passado ainda pairava no ar. Um espectro que prometia fazer mais do que apenas assombrá-los. E, no fundo, uma pergunta ecoava na mente dele. O que ele realmente queria descobrir do passado? E pior, o que o futuro lhes aguardava? Ele hesitou, ainda perdido na confusão das palavras do médico. O corredor do hospital parecia um labirinto. Cada passo ecoando a tensão que pulsava no ar. A enfermeira o puxou suavemente, mas ele estava preso em seus pensamentos. O grito distante ainda ressoava em sua mente. A urgência do momento contrastava com a avalanche de emoções que explodia dentro dele. — Vamos! Ela puxou de novo. Os olhos grandes, determinados, mas cheios de uma fragilidade que o surpreendeu. Ele viu o jeito como sua mão tremia levemente, como se a realidade estivesse se desintegrando ao redor deles. Ele sentiu o impulso de proteger aquela mulher, que mesmo à distância havia carregado parte do seu passado. — Você não pode me deixar aqui, ele murmurou, a conexão inesperada crescendo entre eles. Eles correram juntos, mas a sensação de que o tempo estava estagnado o perseguia. O hospital era um campo de batalha. Os profissionais se moviam em uma dança frenética. Aromas de medicamentos misturavam-se com o cheiro de desinfetante que nunca saía daquele lugar. Ele observou como cada pessoa tinha um papel, um propósito, mas estavam todos ligados a algo maior. Uma rede de histórias invisíveis. Quando chegaram ao centro de atendimento, o cenário era caótico. Mas, em meio à confusão, ele se concentrou nela. O modo como seus olhos se encontraram. A maneira como sua respiração intensificou. Por um momento, a urgência do mundo ao redor desapareceu. Ela parecia forte, mas ao mesmo tempo tão vulnerável que era difícil acreditar que a mulher diante dele tinha sido sua mãe. Como alguém poderia ter tão pouco controle sobre a própria vida? — Me conte o que está acontecendo, ele disse, quase uma súplica. As palavras saíram entre dentes cerrados, a sensação de desespero tomando conta. — Por que ele disse aquilo? O que você sabe sobre mim? Ela hesitou. As palavras se acomodaram em sua garganta. O silêncio cresceu, pesado, até que ela finalmente respondeu. — Eu não sei tudo, mas aquele homem, ele é perigoso. E o que ele disse pode mudar tudo.
Um novo alerta brotou dentro dele. Como você sabe disso? A pergunta escapuliu, e ele a encarou, buscando uma resposta que a fizesse parecer mais real. Ela desviou o olhar. A vulnerabilidade agora exposta, porque a minha vida inteira foi marcada por segredos, sussurrou, quase como se fizesse um juramento. Ele sentiu um calafrio. Era um vislumbre de dor. Eu também, ele começou. Mas a urgência os envolvia de novo. Eles podiam ouvir o som de passos apressados se aproximando, o pânico de outros ecoando através das paredes finas. Ela aproximou-se mais, quase como se quisesse compartilhar o peso do mundo entre os dois. Precisamos resolver isso juntos, disse ela, sua voz quase um sussurro desesperado. E ali, em meio ao caos, as mãos deles se tocaram levemente. Um momento que parecia desaparecer o medo que o cercava. Ele viu um fio de esperança, uma nova conexão nascida da dor e do mistério. Sabia que, independentemente do que teria que enfrentar, não estariam sozinhos. Mas o que faria o futuro garantir que aqueles segredos não os separariam ainda mais? Eles rugiram com a força do que estava por vir, enquanto as incertezas se acumulavam na sombra de um destino ainda não revelado. No centro do caos, seus olhos se encontraram, e por um instante, o mundo ao redor foi abafado. Os gritos distantes e o som das máquinas pareciam ecos distantes, como se tudo estivesse girando ao redor deles. Precisamos sair daqui, ele disse, a voz tensa, mas a urgência na sua fala não diminuiu o peso do momento. A enfermeira assentiu, o medo ainda cintilando em seus olhos. As mãos dele estavam quentes, tremendo levemente. Era um toque que dizia tanto. Alguém que, por mais distante que estivesse, agora parecia tão de perto. Ela puxou-o e eles correram pelo corredor. Mas a verdade estava ali, pairando entre eles. O que o médico rival havia dito ainda ressoava em suas mentes. O que ele quer dizer com isso? Ele tentou suavizar a pergunta, mas a inquietude estava evidente no seu tom. Eu não sei, ela respondeu, os lábios apertando-se numa linha fina. Mas temos que descobrir. Não podemos ficar à sombra dele. Passaram por uma porta que levava a um pequeno jardim, onde o sol filtrava os raios entre as folhas. O contraste era quase surreal. Um espaço que deveria ser tranquilo, mas ali dentro pairava uma tensão palpável. Os aromas de flores e a luz quente pareciam zombar do peso do passado que os perseguia. Ele parou, fungando como se tentasse capturar um momento de calma. Por que você nunca voltou? Eu cresci sem você. As palavras escaparam de sua boca como uma flecha, atingindo o alvo com precisão. A pergunta pendia no ar, um eco entre os dois. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela e seu olhar se desviou, buscando algo nas plantas. Eu fui uma covarde. Eu não soube. Como voltar? Sua voz quase quebrou, e ele viu a fachada de força dela desmoronar por um instante. Ele se aproximou, sentindo a urgência de cada palavra. Eu não quero que você desapareça novamente. Não assim. A frustração pulsou como um tambor dentro dele. Era muito. Tudo de uma vez. Meu passado é complicado, ela sussurrou, uma fraqueza no tom que ele não esperava. E você merece saber a verdade. Antes que pudesse continuar, o som de uma sirene cortou o ar, interrompendo o momento. Ambos se viraram, a realidade do hospital invadindo o pequeno instante que estavam tentando construir. Ele viu o pânico conectar-se à expressão dela. A conexão que estava surgindo tinha um lado sombrio. Precisamos ir, agora. O que está acontecendo pode vir até nós, ela disse, puxando-o mais uma vez. O instinto de proteção cresceu dentro dele. Mas e se descobrir o que ele sabe? Não importa agora. O importante é sairmos, ela insistiu, a determinação brilhando em meio ao medo. Ele hesitou por um momento, mas logo percebeu que cada segundo que passavam ali os afastava da verdade.
Eles correram de volta, mas a sensação de que o passado não os deixaria em paz ainda existia, como uma sombra acompanhando cada passo. Ele olhou para ela, a pergunta se formando em seus lábios. O que fazer com tudo isso? Mas a resposta ainda estava envolta em mistério, e a sinfonia de sirenes e sussurros começou a retumbar em seus ouvidos, destacando a urgência do caminho à frente. Ele e a enfermeira correram em direção aos fundos do hospital, onde o jardim se abria como um respiro em meio ao caos. O ar fresco parecia um alívio temporário, mas não durou muito. Antes que pudessem se recompor, o médico rival emergiu das sombras, a sombra dele se alongando como uma nuvem sobre seus novos começos. Vocês não deveriam estar aqui, disse ele, com um sorriso que não chegava aos olhos. A frieza em sua voz cortou o ar. Tem algo que eu preciso não só contar, mas mostrar a vocês. Algo que pode mudar tudo. A enfermeira apertou a mão dele, os olhos fixos nas provocações do médico. Ela parecia presa, como se o chão sob seus pés estivesse se movimentando. O tom de voz do rival estava cheio de veneno. A sua doação não será suficiente para apagar o passado. Vocês dois são mais parecidos do que imaginam. Do que você está falando? Ele perguntou, a voz tremendo entre o medo e a raiva. A presença do médico era sufocante, uma tempestade à espreita. Os segredos não ficam enterrados para sempre. Ele passou um olhar profundo na enfermeira, movendo-se como se estivesse flertando com algo obscuro. E a verdade sobre a sua ausência pode ser o que você nunca teve coragem de enfrentar. A enfermeira cambaleou, confusa com a revelação que pairava entre eles. Ela sempre soube que havia muita dor ao seu redor, mas agora parecia que o passado ressoava como um sino de alerta. A tensão estava crescendo. Não faça isso, ela disse, a voz quase um sussurro. Por que não? A verdade é um presente, mas apenas para quem está disposto a aceitá-la. O médico se virou, o olhar provocador lançado na direção de cada um deles, como se estivesse jogando uma bomba invisível sobre a relação que começava a se construir. Olhando ao redor, ele notou outros pacientes e funcionários parando para escutar o que estava acontecendo. Murmúrios sussurrados começaram a se espalhar. Perguntas inquietantes permeavam o ar. Quem é esse? O que aconteceu? Os olhares intrigantes estavam como lâminas, cortando o espaço ao redor deles. Ele sentiu o peso da expectativa. Cada olhar se detinha na enfermaria. A enfermeira olhava para ele com uma mistura de preocupação e determinação. Precisamos sair. Ela puxou-o mais de uma vez, mas o laboratório de emoções estava fervendo, e ele não podia ignorar a revelação prestes a explodir. O doutor rival continuava. Se você acha que sua doação compensará o que aconteceu, você está enganado. Ninguém neste hospital vai esquecer em um piscar de olhos. Eu não sou quem você pensa que sou, e nem você. Não me deixe levar para longe dela. Ele gritou, mas a distração estava sobre eles como um manto pesado. O futuro parecia estar se moldando em torno daquelas palavras, cada sílaba afiando a tensão. O médico sorriu, um sorriso que carregava uma ameaça implícita, como se ele estivesse segurando todas as cartas. O tempo parecia se esgotar. Os olhares julgativos eram cada vez mais numerosos. Seja lá o que for que você planeja, está prestes a cair no vazio que você mesmo criou. A advertência era clara, penetrante. Um nome qualquer cruzou a mente dele, um vínculo que parecia um pesadelo. Estamos aqui por um motivo e vamos descobrir que segredos estão prestes a se revelar. E enquanto esses pensamentos giravam em sua cabeça, ele sentiu a pressão do futuro se aproximando, uma força estranha combinando o passado e o presente em um único ponto de tensão. Estava claro que as sombras não iriam embora tão cedo, e o embate com o médico não tinha sido apenas uma ameaça, era uma declaração de guerra. E a pergunta emblemática persistia: o que o futuro reservaria para eles?
A tensão no ar ficava mais densa a cada instante. O médico rival estava ali, uma sombra ameaçadora. As palavras dele martelavam na cabeça do protagonista, e a pressão parecia sufocante. Ele olhou para a enfermeira, e os olhos dela falavam mais do que 1000 palavras, misturando preocupação e uma fragilidade que o derrubou. Eu não vou deixar que ele nos separe, ele disse, mais para si mesmo do que para ela. As sombras do passado se aproximavam, assombrando cada passo que davam. Mas ela estava certa. Tinham que sair. Eles correram, mas a sensação de estarem sendo seguidos não saía de suas cabeças. O grupo de pessoas que os observava estava crescendo, sussurros cortando o silêncio como lâminas. Ele sentiu as costas esquentarem, o olhar sobre eles pesando como uma carga. Eram olhares de julgamento, de curiosidade, como se todo o hospital estivesse prestes a desmoronar sobre eles. De repente, a enfermeira parou. Ele notou que ela estava tremendo levemente. Precisamos realmente resolver isso, antes que todo mundo saiba, ela disse, a voz quase um fio. O pânico começou a apertar dentro dele. E se não for só isso? E se o que descobrirmos mudar tudo entre nós? Não podemos deixar que o medo nos impeça de buscar as respostas, ela respondeu, mas a incerteza estava visível em seu olhar. Ele poderia sentir a pressão aumentando, e aquele nó na garganta voltava. Não era apenas seu passado ao qual estavam enfrentando. Era o dela, e os dois se entrelaçavam de uma maneira que os aterrorizava. O médico rival não estava longe, e seu sorriso frio o seguia como um espectro. Estou apenas dizendo a verdade. A verdade pode machucar, ele dizia, como se estivesse se divertindo com o caos que provocava. A enfermeira fitou o advogado, desafiando, mas os medos estavam aumentando. Temos que ser fortes. Não podemos deixar que o que ele diz nos afete. Ele incentivou, mas era como se estivesse tentando convencer a si mesmo. A dúvida sobre o futuro drenava a esperança. E se isso acabar com a gente? Não pense assim. Precisamos enfrentar, não fugir. Ela insistiu, mas o eco das palavras sobressaiu, apenas aumentando o alvoroço em seu coração. Uma parte dele queria correr e desistir, mas a conexão que costumava sentir por ela não o deixava. O vínculo que os unia estava crescendo em meio a toda a dor. Ele viu lágrimas se acumulando nos olhos dela. E se o que eu descobrir me afastar de você? Ele não conseguiu esconder seu medo. O que poderia ser essa verdade? E mais importante, o que restaria entre eles ao final? As sirenes e as conversas baixas do hospital criavam uma melodia angustiante. Ele precisava de um espaço, um momento para processar o que estava acontecendo. Ele se virou para a enfermeira, buscando a resposta em seu olhar. Havia uma faísca ali, uma necessidade de quebrar as barreiras entre eles. Mas com cada segundo, a dúvida crescia, como uma tempestade prestes a eclodir. Você realmente está disposta a enfrentar isso comigo? Ele questionou, o coração disparando. Ela hesitou, os olhos pulsando de emoção, e o medo no rosto dela o fez sentir o peso da escolha. Que tipo de futuro eles poderiam ter se o passado ameaçava arrastá-los novamente? Seguir em frente seria uma batalha épica. E o que cada um estava disposto a sacrificar? A resposta estava entre eles, mas ninguém parecia ter coragem para se pronunciar. E enquanto as vozes ecoavam pelas paredes, a conexão deles parecia se transformar em algo tanto mais frágil. Ele se perguntava, em meio a tudo isso, o amor deles conseguiria resistir a tantas adversidades? A enfermeira olhou para ele, a expressão dela carregada de uma mistura de medo e determinação. Precisamos ir, agora, ela disse, o olhar fixo na porta, como se o médico rival pudesse aparecer a qualquer momento. Mas ele não se movia. As palavras que ele queria dizer estavam presas na garganta. Eu não posso fazer isso. Não posso simplesmente correr, ele respondeu, a voz saindo como um sussurro. O peso da situação o esmagava. Cada segundo que passava o fazia sentir um nó se apertando ainda mais no peito.
E o que você quer fazer? Ficar e esperar que ele jogue tudo na nossa cara? A frustração dela era palpável, e ele pôde ver as mãos dela tremendo levemente. O tóxico silêncio ao redor apertava ainda mais os pulmões dele. Talvez seja melhor se a gente se distanciar por um tempo. Para proteger você, para proteger a nós, ele sugeriu, a ideia soando como uma lâmina. Assim que as palavras saíram de seus lábios, uma terrível dor se espalhou por seu peito. Ela não merecia essa proposta, mas ele estava assustado. A perspectiva de perder tudo o que estavam começando a construir era aterrorizante. Não, você não pode simplesmente sugerir isso. Ela chegou mais perto dele, a voz subindo de tom, os olhos brilhando com um misto de emoções intensas. Eu não posso deixar que aquilo que ele ameaça nos separe. Eu não vou aceitar isso. Eu não quero que você se machuque por minha causa. Esse médico, ele pode ter provas, pode denunciar você. Ou até mesmo me denunciar. Não quero que nada disso chegue até você. A raiva e o desespero se mesclavam, e ele estava prestes a explodir. A sensação de impotência o consumia. Mas isso é o que ele quer. Ele quer nos ver fracos. Você realmente vai deixar isso acontecer? A voz dela estava agora tingida de lágrimas, mas havia uma paixão ardente em seu olhar. Ela se aproximou, quase colando o rosto ao dele. Eu amo você. E isso não vai mudar só porque ele quer fazer escândalo. Não podemos deixar esse homem ganhar. Seu coração disparou. Era um chamado, uma declaração que o deixou sem palavras. Como ele poderia colocar o que sentia em dúvida? A ideia de perdê-la, mesmo temporariamente, o aterrorizava. Mas a verdade era que o risco era grande demais. E se ele realmente tiver algo? E se tudo for verdade? Eu não quero que você seja pega no meio desse jogo sujo. Ele estava quase gritando, e o eco de suas palavras perfurou o ar. A tensão entre eles era tão intensa que se tornava quase palpável. Então, eu estou disposta a arriscar tudo, ela disse, a voz firme, como uma rocha em meio à tempestade. Se isso significar que vamos ficar juntos, eu não me importo. Estou pronta para enfrentar qualquer desafio. Ele olhou nos olhos dela. A intensidade da paixão que ardia neles o fez sentir esperança e desespero ao mesmo tempo. A sua mente estava um turbilhão. As palavras dela ressoavam como um eco poderoso em sua cabeça. Mas ele também sentia a sombra do médico se aproximando. Eu amo você e quero que a gente siga em frente, mas, ao mesmo tempo, não posso ignorar o que está acontecendo. O futuro pode ser sombriamente incerto. Aquela combinação de sentimentos pesava sobre ele. O que fazer agora? As sirenes continuavam a tocar à distância, lembrando-os da realidade implacável. O que se seguiria? O que o destino reservava para eles dois? Num instante, o espaço se fechou ao redor e as palavras não ditas flutuavam na atmosfera carregada de tensão e incerteza. Eles estavam em um impasse, um ponto de ruptura que poderia ser o início ou o fim. O salão do tribunal estava imenso, um lugar onde o ar pesado respirava tensão. Ele pôde sentir o coração batendo forte no teito. O médico rival estava ali, um olhar de vitória no rosto, como se soubesse que tudo seria dele. Mas ao redor, uma multidão se aglomerava, as vozes murmurando, as expressões de espanto e curiosidade visíveis em todo lugar. Com as costas retas e a cabeça erguida, ele avançou em direção ao banco dos réus. A enfermeira, agora seu apoio inabalável, estava perto, e suas mãos tremiam levemente. A presença dela era um lembrete de que, apesar de tudo, ele não estava sozinho. Ele respirou fundo. Era hora de se defender. Seu juiz, venho aqui hoje não apenas para me defender, começou ele, a voz mais firme do que ele se sentiu. Estou aqui para esclarecer verdades que foram distorcidas, para provar que as mentiras criadas por este homem não vão sobreviver. O silêncio caiu sobre o tribunal, as pessoas prestando atenção em cada palavra.
Ele apontou para o médico rival, que agora estava pálido. Você faz parecer que eu sou um criminoso, mas a verdade é que eu sou um homem tentando ajudar. Um homem que cresceu sem o amor da sua mãe. Uma mulher que se tornou enfermeira para cuidar do próximo. E mesmo assim, você quer usá-la como uma arma. A paixão em sua voz se intensificou, e ele percebeu que havia poder na dor que sentia. As murmurações na sala ficaram mais intensas. Ele notou rostos conhecidos, apoiadores inesperados, amigos que apareceram a ouvir sobre a confusão. Aquilo o encorajou. Respirou fundo novamente. Eu não sou perfeito. Cometi erros. Mas eu não sou um monstro. E o que você fez, Doctor, não será esquecido. É hora de você ser exposto, disse ele, a raiva superando o medo. O médico rival revirou os olhos, mas o juiz fitou o homem ali, segurando a verdade que parecia se soltar como uma onda. O velho juiz, com suas rugas profundas de sabedoria, levantou as sobrancelhas. Estamos aqui para buscar a verdade, não para jogar joguinhos mesquinhos. O que é que você deseja que prove? A força da voz do juiz fez o médico rival tremer. Sem hesitar, ele se virou para a enfermeira, agora o coração batendo mais devagar, a confiança começando a fluir. Me ajude a mostrar as armadilhas que ele armou. E enquanto eles apresentavam evidências, participações, relatos de outros pacientes e funcionários, a maré começou a mudar. As palavras dela ecoaram pelo tribunal, a verdade iluminando como um farol em meio à escuridão. Cada prova que trouxeram desfazia as mentiras que o médico havia construído. O juiz escutava, os olhos fixos em cada um deles, prestando atenção em cada detalhe. Quando tudo parecia perdido e a pressão aumentava, amigos de longa data, ex-pacientes e até estranhos se levantaram, apoiando a causa e revelando seu lado da história. O murmúrio se transformou em gritos de apoio, e a cena naquele tribunal, antes sóbria, vibrava de esperança. Finalmente, o juiz fez um gesto com a mão, o tribunal em silêncio. Considerando as evidências e os testemunhos, fica claro quem é o verdadeiro vilão aqui. O médico rival não poderá escapar de suas ações. O impacto da declaração reverberou pela sala, um alívio celestial sobre os ombros dele. Enquanto o juiz proferia sua decisão, ele sentiu um peso se desvanecer. Ao olhar para a enfermeira ao seu lado, havia um brilho de esperança nos olhos dela. Mas ainda assim, a voz do médico rival ecoou em sua mente. Os segredos não ficam enterrados para sempre. E mesmo com o gosto agridoce da vitória, a vida à frente ainda era um labirinto a ser explorado. Ele seguiu com cuidado, sabendo que enquanto um conflito se encerrava, outros poderiam surgir. E ao sair do tribunal, a certeza de que a verdade sempre lutaria para emergir se misturava com as sombras do que ainda estava por vir. O sol batia forte na saída do tribunal. Uma luz intensa que parecia purificar a tensão acumulada. Respirou fundo, sentindo o ar fresco invadir os pulmões, como se estivesse se libertando de um peso colossal. A enfermeira estava ao seu lado, a expressão dela misturando alívio e um brilho de esperança. Era um novo começo, mas a jornada ainda não acabara. Conseguimos, ele sussurrou, incapaz de esconder o sorriso. A pressão que eles enfrentaram juntos fortaleceu algo dentro deles, um laço que não poderia ser quebrado facilmente. Ela sorriu de volta, e aquele momento parecia um reforço silencioso, como se prometeram lutar juntos, não importa o que viesse a seguir. As ruas estavam calmas, mas a cidade ao redor parecia vibrar em uma nova energia. Pessoas começavam a sair do tribunal, conversando animadamente. Os sussurros e risadas permeavam o ar, uma sinfonia de alívio coletivo. Ele viu rostos conhecidos, amigos e apoiadores, e a cada cumprimentar, o sentimento de comunidade crescia, como se aquele fosse um espaço seguro. "Vamos celebrar?" perguntou ela, a animação contagiando seu olhar. Ele hesitou, pensando nos desafios ainda por vir,
mas ao ver a expectativa nos olhos dela, não conseguiu dizer não. Claro, vamos! Eles decidiram ir a uma pequena lanchonete próxima, um lugar aconchegante, cheio de mesas de madeira e sorrisos calorosos. O cheiro de café fresco e pão quente preenchia o ar. Ao entrar, foram recebidos por uma hostess sorridente, que os conduziu a uma mesa em um canto. "Aqui estão!" ela exclamou, felicidade dançando em sua voz. Sentados, ele olhou para ela, enquanto ela examinava o menu com um brilho nos olhos. Era um momento simples, mas repleto de significado. A conversa flui facilmente. Eles brincaram, compartilharam risadas, cada risada soando como um hino à nova vida. Sentia o ar vibrar ao redor deles, a conexão se fortalecendo a cada troca de olhares. Lembro de como tudo parecia tão sombrio, como se o passado estivesse sempre me puxando para baixo, ele refletiu, sua voz um pouco mais baixa. Ela assentiu, os olhos cheios de compreensão. Mas agora, tudo é diferente, conseguimos. A comida chegou, e a primeira garfada foi quase como uma celebração. Enquanto saboreavam o alimento, sentiam que a vida estava recomeçando. Mas no fundo, uma sombra da dúvida ainda pairava. O médico rival, embora derrotado, ainda deixava uma marca. "Ele ainda está por aí", ele comentou, o sorriso se desvanecendo. "Ainda temos que ficar atentos." "Sim", ela concordou, a seriedade voltando ao brilho dos olhos. "Precisamos estar prontos para o que vier." E essa verdade parou os dois por um breve segundo. Assim que saíram do restaurante, um vento fresco passou, como se o universo estivesse revitalizando o mundo ao redor deles. O céu estava um pouco mais azul e tudo parecia brilhar mais. Mas mesmo com a leveza do dia, uma pergunta se formava na mente dele, ecoando como um lembrete constante. E agora, o que vem a seguir? Essa nova vida, eles conseguiriam mantê-la longe das sombras. Capítulo final de reflexão e motivação. Às vezes, a vida não é fácil. Olhar para trás e ver as cicatrizes que carregamos é doloroso, mas é essencial. A jornada desses dois personagens nos mostra que sempre há um caminho para a superação. Eles enfrentaram o abandono, os segredos, os medos, mas também encontraram amor e esperança. E isso é o que nos ensina que, mesmo nas situações mais sombrias, somos capazes de brilhar. Superar barreiras é parte da vida. O passado pode tentar nos puxar para baixo, como uma âncora pesada, mas ao invés de permitir que isso nos defina, somos desafiados a nos levantar. É normal sentir medo, é comum ter dúvidas, mas assim como eles, precisamos encontrar a força que existe dentro de nós. Precisamos abraçar a vulnerabilidade e a resiliência, porque são essas características que nos fazem humanos. O amor que floresceu entre eles diante de tanta adversidade é um lembrete poderoso de que as conexões que fazemos são fundamentais. Essas ligações podem surgir das cinzas, trazendo luz onde antes havia escuridão. É um chamado à valorização das nossas relações, a busca pelo entendimento e perdão, seja entre amigos, familiares ou até mesmo conhecidos. Nunca devemos subestimar o poder do amor e da empatia. Cada escolha que fazemos molda nosso futuro. E como vimos, é preciso coragem para enfrentar os desafios e abrir mão de vez em quando. Eles escolheram a verdade, não importa o quanto fosse dolorosa. E essa escolha se transformou em liberdade, uma liberdade que todos nós buscamos em nossas vidas. Cada um de nós tem sua própria história, suas lutas internas, mas a beleza está em como decidimos seguir em frente, não importa quão difícil seja. A vida é repleta de incertezas. O futuro pode parecer nebuloso, mas há algo que podemos sempre fazer: acreditar.
O otimismo é uma lufada de ar fresco nos momentos mais difíceis. Quando temos esperança, conseguimos enxergar além das sombras. E, quem sabe, as bênçãos mais inesperadas estão à nossa espera logo ali, no horizonte. Portanto, ao refletir sobre o que essas vidas nos ensinam, lembre-se, as dificuldades podem ser grandes, mas a força e o amor são maiores. Que nunca faltem coragem e fé em sua jornada, e que você também encontre sabedoria no meio do caos. Afinal, cada final é apenas um novo começo disfarçado. Se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Curta e compartilhe, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sua participação faz toda a diferença.